Elivaldo, a Nazareno Fonteles, pai do governador Rafael Fonteles, ex-deputado federal, fazendo uma análise do cenário tanto nacional como local. Pois é, Tiago, ontem, numa solenidade lá na Secretaria de Educação, o ex-deputado Nazareno Fonteles foi chamado lá para o dispositivo e foi chamado também para falar. Na fala dele, um discurso mas bota entusiasmado nisso. Aí me veio logo aquela reflexão. Nazareno Fonteles, de volta à cena política estadual, olha, ele fala com desenvoltura da situação nacional e estadual. Vamos ver trecho da entrevista em que ele aborda as estratégias até mesmo para a reeleição do governador Rafael Fonteles. Vamos ver. Eu mesmo atuando na esquerda, nunca uma amizade de meu filho, filho de um adversário político, deixava de andar na minha casa e ser bem recebido. Todos foram preservados até o dia de hoje, e eles são testemunha, porque eu tinha clareza que amizade não pode se misturar com posições ideológicas. E graças a isso ele pode hoje dialogar com o agronegócio, com a agricultura familiar, com o grande empresário, com o microempresário. Pode atravessar todas essas fronteiras, conversar com a direita, até com a extrema-direita, se quiser o bem do Estado. Então, esse ponto ele é bem melhor do que eu. Esse é um diferencial, Elivaldo. Conversar com todos os segmentos da política, direita, centro, até com a extrema-direita. É um estilo do ex-deputado Nazareno Fonteles, Tiago, que ele foi, quando exerceu mandatos ou quando ele foi para missões petistas, missões partidárias, ele tem assim, uma origem muito forte naquele chamado segmento PT Raiz. E ele amplia esse leque com a experiência que viveu esses anos todos e atualiza para a situação atual, atualiza para a situação do governo do Estado, do governador Rafael Fonteles e do plano que está batendo as portas, que é da estratégia para buscar a reeleição. Bom, Elivaldo, falando em PT, termina hoje o prazo para inscrição dos candidatos à presidência do partido. Ontem, Dudu, através da sua assessoria, comunicou, inclusive, a formalização da sua candidatura e o número com o qual vai disputar. Mas tem outros nomes também na disputa. Dudu foi o primeiro inscrito, foi ontem, logo na véspera do encerramento do prazo, e garantiu a inscrição. É candidato a presidente estadual do PT. Hoje, mais 3 inscrições estão programadas. O delegado Jetan Pinheiro, o advogado Marcelo Mascarenhas e o deputado estadual Fábio Novo. Devem se filiar até meio-dia, 1h da tarde. O prazo se encerra hoje à noite e, com isso, fecha o quadro de disputa para a presidência do PT. A eleição será em julho, no dia 6 de julho, envolvendo os filiados do partido. 4 candidatos disputarão o comando, o campo majoritário, a tendência mais forte, favorita até, podemos afirmar isso sem erro, sem menor perspectiva de falar algo fora da curva. O favorito para essa disputa é o campo majoritário, que é liderado pelo deputado Fábio Novo. Mas os outros seguem e vai ter um período estabelecido aí também que segue de diálogos, né, Elivaldo? Agora, o PT, Tiago, ele é uma espécie de parlamento na direção estadual. Ele é um colegiado que formado pelas tendências, pelos grupos políticos que formam a legenda. Então, às vezes você vai para a disputa não só para buscar a presidência, mas também para garantir um percentual de votos que corresponderá àquele grupo no diretório estadual quando for eleito em julho. Então, isso vai ser bem o retrato de como será o PT a partir deste ano ainda, mas com vistas já a 2026, porque é essa direção que vai comandar a estratégia do PT para as eleições estaduais do próximo ano. Bom, Elivaldo, vamos falar agora da situação do PSDB. A debandada continua, mais um governador deixa o partido. O PSDB elegeu 3 governadores em 2022. O do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e de Pernambuco, Raquel Lira. Raquel Lira já trocou o PSDB pelo PSD e ontem foi informado, hoje será a filiação de Eduardo Leite também ao PSD. Agora, nessa filiação, Tiago, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, já deu aí uma declaração de grande repercussão na política nacional. Ele disse o seguinte, olha, o governador Eduardo Leite vai para o PSD, mas ele não vai, e é importante ser filiado à sigla, ele reconhece isso, mas ele vai além disso. Ele já chega no PSD como pré-candidato à presidência da República. Aí eu pergunto, e como fica a relação PSD, governo federal, PT e Lula? Isso pode ter repercussão nos estados? O PSD já tendo um pré-candidato, e se tem pré-candidato, vai ser contra o Lula no ano que vem, na eleição presidencial. Os partidos dos estados, como se comportarão?
Antes mesmo desse anúncio, eu já havia tratado desse assunto, por exemplo, com o deputado Júlio César Lima, que é pré-candidato ao Senado Federal na base governista comandada pelo governador petista Rafael Fonteles, e ele foi muito claro, olha, uma coisa é a direção nacional decidir a estratégia presidencial, a outra são os estados definindo as suas estratégias. Nada tem a ver uma coisa com a outra. Será? O tempo dirá. Elivaldo Barbosa, o governador Rafael Fonteles passa o cargo de governador hoje e não é o vice Temístocles quem vai estar à frente do governo durante a viagem internacional ao continente asiático do governador Rafael Fonteles, Elivaldo. Ou seja, o MDB volta ao poder, ainda que interinamente, não com o vice, férias, né? Está de férias oficiais, né? Exato. Mas o presidente da Assembleia, que tem na escala de poder, é o presidente da Assembleia Legislativa, Severo Lálio, que assumirá nessa viagem do governador Rafael Fonteles, que vai integrar a comitiva do presidente Lula numa visita oficial à China. Então, nesse período de pouco mais de uma semana, Severo Eulálio será governador do estado, cumprindo já uma missão que foi exercida pelo pai, hoje conselheiro do TCE, Kleber Eulálio, que também exerceu o governo do estado interinamente, além de 2001, quando foi presidente da Assembleia. Severo Eulálio, com certeza, terá uma agenda movimentada nessa semana que se avizinha. Fechamos, Elivaldo? Fechamos sim, Tiago. Sextamos, né? Ótimo fim de semana para você. Até segunda. Mandando um abraço para o Laio Diego, que hoje está aniversariando. Ah, o Laio Diego? É. Rapaz, e o Laio que tem agora uma comemoração a mais, o aniversário. O Papa, os torcedores do Fortaleza do Ceará já estão falando Laio 14. Ah, é? É. Que coisa. Leão 14, o Papa, o novo Papa. Então, o nosso Laio Diego aqui, parabéns, felicidades, muitos anos de vida.